Olá, gente, tudo bem, alunos? Sétimo ano, eu espero que estejam muito bem, porque agora nós iremos para a nossa videoaula. A nossa videoaula de hoje será sobre concordância verbal. Quando falamos em concordância verbal, estamos falando sobre, vamos dizer assim, um acordo que é feito entre o verbo e o sujeito da oração, tá? A concordância verbal é a concordância do verbo com o seu sujeito em número e pessoa. O que é que isso significa? Significa que se o sujeito está na primeira pessoa do singular, o verbo deve concordar com ele. O verbo também vai ficar na primeira pessoa do singular. Se o sujeito está na primeira pessoa do plural, o verbo obrigatoriamente também deve ficar na primeira pessoa do plural, para que haja essa concordância, para que haja essa harmonia. Olha só, a regra geral diz: o verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa, ok? Olha um exemplo aqui, gente. O gerente falou com o chefe. Quem é o sujeito aqui dessa oração? O gerente. O gerente é o sujeito da oração. Observem que o gerente está o quê? No singular. O sujeito está no singular. O verbo falar também está no singular. Olha só. O gerente falou com o chefe. Entende? Então, se o sujeito está no singular, o verbo também deve estar no singular para que haja a concordância verbal. Olha o outro exemplo. A secretária e suas amigas não compareceram à festa. Observem que aqui nós temos um sujeito do tipo sujeito composto, lembram? Lembram que nós estudamos sujeito simples quando o núcleo do meu sujeito é composto por apenas um elemento, certo? Uma pessoa. O sujeito é composto quando eu tenho aqui, olha, mais de um núcleo aqui no meu sujeito. Tudo bem? Então, a secretária, olha, secretária, suas amigas, são dois núcleos no sujeito. Isso significa que o sujeito é composto. Se o sujeito é composto, significa que está o quê? No plural. Certo? Então, a secretária e suas amigas não compareceram. O verbo obrigatoriamente também vai para o plural. Por quê? Porque a concordância verbal, a regra geral, diz que o verbo tem que concordar com o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo fica no singular. Mas, se o sujeito está no plural, sujeito composto, o verbo também deve ir para o plural. Ok? Então, mais um exemplo aqui, concordância verbal. Se a pessoa do discurso está na terceira pessoa do singular, olha só, o verbo também vai para a terceira pessoa do singular, que é esse exemplo aqui. Minha tia adora flores. Minha tia corresponde a qual pessoa do discurso? A terceira pessoa, que é ela. É isso? Minha tia, ela. O verbo adorar também está na terceira pessoa do singular. Adora flores. Então, sujeito está no singular, o verbo no singular. Se o sujeito está no plural, o verbo também fica no plural, porque a regra geral da concordância verbal diz isso. O sujeito concorda em número e pessoa com o verbo, ou melhor, o verbo concorda em número e pessoa com o sujeito. Deve haver essa relação, essa harmonia, esse acordo entre o verbo e o sujeito. É isso que é a concordância verbal. Porém, gente, existem algumas regras, algumas regrinhas básicas que a gente deve atentar para elas. Tudo bem? Olha só. Se eu tenho um sujeito composto na oração, e esse sujeito, ele é anteposto. O que significa um sujeito anteposto? É quando o sujeito ele vem antes do verbo, tá? O sujeito anteposto que vem antes do verbo. Nesse caso, a regra gramatical diz que o verbo deve ficar no plural. Olha o exemplo aqui. Céu e terra passarão. Quem é o sujeito aqui? Céu e terra. Observem que nós temos aqui um sujeito composto. Temos mais de um núcleo aqui no sujeito. Olha, temos o núcleo céu
e temos o núcleo terra. Sujeito está no plural, porque é composto, é mais de um, certo? Se é mais de um, está no plural. O verbo vai ficar como? Também vai ficar no plural, olha só. Passarão, sem esquecer que o sujeito vindo antes do verbo. Agora, se eu tenho um sujeito composto, ou seja, que tem mais de um núcleo no sujeito, e esse sujeito ele é pós-posto ao verbo, o que significa pós-posto? Que vem depois do verbo. Neste caso aqui, o sujeito ele concorda com o núcleo mais próximo, tá? Ou ele vai para o plural. Se houver a palavra masculina, o que acontece? O gênero masculino vai prevalecer, tá bom? Ou seja, o sujeito vai ficar no gênero masculino. Exemplo, olha, passará, aqui é o verbo, passará o quê? O céu e a terra. Observe que nesse caso aqui o sujeito está no singular, porque ele está concordando com apenas um dos núcleos do meu sujeito. Porque a regra diz isso, certo? Se o sujeito é composto e ele vem depois do verbo, ele pode ficar no singular, que é esse caso aqui, passará o céu e a terra, ou ele pode ficar no plural, tá? Concordando com os dois núcleos. Passarão o céu e a terra. Não é difícil. Você atentando, você tendo essa atenção, você compreende. Tudo bem? Sujeito é anteposto ao verbo. O sujeito vem antes do verbo. E é um sujeito composto, o que acontece? O verbo fica no plural, porque ele vai concordar aqui com o meu sujeito composto. Se o sujeito é composto e ele vem depois do verbo, o que acontece? A regra diz que o meu verbo ele pode ficar no singular, concordando com o núcleo do sujeito mais próximo, nesse caso aqui, ó, passará o céu, o verbo aqui está concordando apenas com o núcleo céu, ou ele pode ficar no plural, concordando com os dois núcleos, céu e a terra. E o verbo fica no plural, olha só, passarão o céu e a terra. Tudo bem? Outras regras aqui, pessoal. Essa regra aqui, o verbo haver, o verbo fazer, nós já estudamos um pouco sobre eles, né, em outras videoaulas. Vocês lembram que eu falei para vocês que quando se trata do verbo haver, nós devemos ter muita atenção, porque o verbo haver, ele, tanto o verbo haver como o verbo fazer, indicando tempo, eles são verbos impessoais. O que significa? São verbos que não comportam sujeitos, tá? Eles fazem referência a qualquer coisa, menos a um sujeito específico. Então, por conta disso, eles se tornam impessoais. A oração é uma oração sem sujeito. Então, o verbo haver e o verbo fazer, no sentido de tempo decorrido, eles ficam sempre no singular. Olha o exemplo aqui. Há 20 anos não visito minha terra natal. Temos aqui o verbo haver, indicando tempo decorrido, tempo passado, certo? A oração não tem sujeito, o verbo fica no singular. Olha o verbo fazer. Faz 2 anos que a conheci. Verbo fazer, indicando tempo decorrido, é verbo impessoal, não tem sujeito. O que acontece? O verbo fica no singular. Vai fazer 3 meses que não bebo. Aqui nós temos uma locução verbal, temos o verbo ir, né? E o verbo fazer. A impessoalidade aqui do verbo fazer, ela vem também para o verbo auxiliar, tá? Na locução verbal. O que acontece? O verbo fica no singular. Lembrando que o verbo fazer, indicando o tempo decorrido, e também o verbo fazer no sentido de existir, a situação é a mesma, tá bom? Significa o quê? O verbo fica no singular. O verbo não varia. O verbo fazer, indicando o tempo decorrido, ou no sentido de existir. Também o verbo fica no singular, ok? Outra regra que nós temos aqui são palavras partitivas. Palavras partitivas são palavras que indicam expressões do tipo a maioria de, metade de, a maior parte de, uma porção de, entre outras, tá? Essas expressõezinhas assim são chamadas de expressões partitivas e existem regras com relação à concordância verbal.
A regra diz que se o meu sujeito ele é composto por esse tipo de palavras, de expressões partitivas, a maior parte dos alunos, a maioria dos alunos, tá? Se eu tenho um sujeito com essas palavras partitivas, a regra diz que o verbo ele pode ficar tanto no singular quanto no plural, tá? Por exemplo, a maioria dos alunos resolveu ficar. Observe que o verbo aqui ficou no singular. Olha, a maioria dos alunos resolveu, olha o verbo aqui no singular, resolveu ficar. Mas o verbo ele pode ficar também no plural. A maioria dos alunos resolveram ficar. O verbo tanto pode concordar com o núcleo dessas expressões, né, que nesse caso aqui é a palavra maioria, quanto com o substantivo que segue, a maioria dos alunos. Então, aqui no primeiro exemplo, a maioria dos alunos resolveu ficar. O verbo está no singular porque ele está concordando com a palavra maioria, o núcleo aqui, ó, maioria. Nesse outro caso, a maioria dos alunos, o verbo concorda com o substantivo alunos. É por isso que o verbo ele pode ficar tanto no singular quanto no plural, ok? E temos mais alguns casos especiais aqui, gente, olha, de concordância verbal. Se o sujeito é coletivo, o verbo fica no singular. O que é um sujeito coletivo? O sujeito coletivo é quando eu tenho uma palavra que representa um grupo de elementos, um grupo de pessoas. Por exemplo, nós temos o coletivo manada. Manada, o que é manada? Um conjunto de animais, é isso? Nós temos o coletivo cachos. O que é cachos? Cachos, um conjunto de uvas, né? Um agrupamento de uvas. Ou cachos de cabelo. Nós temos o coletivo multidão. O que é multidão? Multidão corresponde a quê? A um grupo de pessoas, é isso? Então, a regra diz que se o sujeito ele é coletivo, o verbo fica no singular. Olha só, a multidão gritou pelo rádio. Nesse caso aqui, o verbo está no singular porque ele concorda com o coletivo aqui, ó. A palavra coletivo aqui é um substantivo coletivo, multidão. Observe que esse substantivo ele está no singular. Obviamente, o verbo também fica no singular. Mas, se o coletivo vier especificado, ou seja, se vier claro do que se trata esse coletivo, o verbo ele pode ficar no singular ou ele pode ir para o plural. Olha o outro exemplo. A multidão de fãs, observe que aqui o coletivo multidão, tá? Substantivo multidão, está especificado, ou seja, está claro. Multidão de quê? De fãs gritou. Aqui o verbo ficou no singular, mas a regra diz que ele pode ficar também no plural. A multidão de fãs gritaram. Tudo bem? Então, em casos em que o sujeito ele é formado por palavras que representam um substantivo coletivo, o verbo fica no singular se o substantivo coletivo não vier especificado, tá? Mas, se o coletivo vier especificado, o verbo pode ficar no singular ou no plural, tudo bem? E aqui, aquela orientaçãozinha, não deixe de fazer a sua atividade, a sua AT, tá? A T011 já está quentinha esperando por você. Não deixe de fazer, você sabe o quanto que necessita exercitar esse conhecimento aqui. E aquele pontinho adicional que é tão necessário. Tudo bem, gente? Bons estudos, tudo de melhor para vocês, se esforcem e a gente se vê logo logo. Tchau, tchau!